Fala aí, pessoal, mais uma edição do podcast Sessão às 6, começando agora. Meu nome é Lucas Ribeiro e essa semana eu trouxe um filme que tava bem curioso pra conferir, Cruella, da Disney, e temos uma convidada, minha querida amiga Débora Farias. Oi, Debs. Oi! Olha, pra quem não sabe, Débora já marcou presença em um outro episódio, o primeiro do quadro Dicas e Recomendações, onde conversamos sobre filmes e séries protagonizados por mulheres fortes. Quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. Mas antes de começarmos, aquele aviso padrão de sempre. Essa edição vai ser dividida em, primeiro, completamente sem spoilers, com talvez um comentário ou outro dos filmes antigos do 101 Dálmatas, e em seguida com a parte com spoilers, onde vamos aprofundar mais alguns momentos que definitivamente merecem ser destacados. Então, quer acrescentar mais alguma coisa, amiga? Eu só quero dizer que... Não, tô bem. Filósofo, gostei. Então tá ótimo, bora lá. A sinopse é a seguinte. Ambientado em Londres nos anos 70, o filme acompanha Stella, uma jovem criativa e determinada a alcançar o sucesso no mundo da moda. A partir de uma série de acontecimentos e revelações, Stella abraça seu lado perverso e se torna a maligna e vingativa Cruella. O filme é dirigido por Craig Gillespie, e atualmente você confere nos cinemas ou no Disney Plus com acesso premium. Olha, recentemente eu assisti pela primeira vez a animação 101 Dálmatas para entender, um pouco mais a origem da personagem, porque até então eu não conhecia, e ter uma noção do que esperar desse filme, Cruella. E assim, eu adorei, nunca me canso de ver animação 2D, é lindo demais. Ao assistir Cruella, você esperava ver a mesma versão da animação ou do filme antigo, assim, com a Glenn Close? Tipo, você esperava ver a Emma Stone fazer mais do que já foi feito com essa personagem ou algo novo? Assim, por eles trazerem nesse filme um protagonismo maior, pra Cruella, eu já esperava que eles iriam explorar mais a história dela. E eu também esperava que eles iriam fazer a gente amar ela. Uhum. Sim. Isso eu tava esperando. Então, eu acho que eu esperava sim eles trazerem uma personagem diferente daquela que a gente tinha visto na animação, no filme anterior, sabe? Do 101 Dálmatas. Então, mesmo as duas versões sendo diferentes, você sente que tem alguma coerência? Tipo, em que a personagem da Emma Stone aqui nesse filme está caminhando de alguma forma para se tornar a da Glenn Close? Ou você sente que são escolhas completamente diferentes e personagens completamente diferentes? E só a semelhança é o nome? Olha, quando eu assisti a versão... De quando é o ano mesmo, Lucas? Só pra eu falar acho aqui. que é anos 90, mas eu vou checar já. Pode ir falando. Eu reassisti a versão... O filme dos anos 90 que fizeram, de 101 Dálmatas. E quando eu assisti agora a Cruella, eu não senti como se fosse a mesma Cruella, sabe? Porque assim, no filme do 101 Dálmatas, o meu sentimento era de odiar aquela mulher, sabe? Sim. Então, nesse filme de agora, Cruella, todo o trabalho deles é pra gente amar essa personagem. Então, eu senti como se fossem personagens diferentes, mas ela tava caminhando, pra talvez se tornar quem ela era no futuro, mas não sei, pra mim são pessoas diferentes. Entendi. Assim, só respondendo a sua pergunta, o 101 Dálmatas da Glenn Close, o live action é de 96, viu? Realmente é anos 90. Isso é muito interessante, mas assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas assim, eu queria enaltecer logo de cara os aspectos mais óbvios que quem assistiu deve concordar, que me chamaram mais atenção e que eu queria destacar logo positivamente. Então, vamos lá. Primeiro, os figurinos. Com certeza. E eu incluo também cabelo e maquiagem, né? Por que não? Sim. Porque assim, como a Stella trabalha no mundo da moda, o filme
inteiro é recheado de roupas super elaboradas e chamativas, né? E que imediatamente atraíam o meu olhar. E assim, não só da Cruella, da personagem baronesa também. É um mais bonito que o outro também, né? Eu terminei o filme, Débora, pensando em como o meu guarda-roupa precisa de uma mudança. Porque você vê cada figurino, né? E fica... Sim, eu tô precisando de estilo, viu? Sim, exatamente. Não, e um dos motivos pra você se apaixonar pelos personagens é justamente pelo figurino. Não sei você, mas eu, pelo menos, quando aparecia com aqueles... Sabe aquela produção toda que elas fazem? Sim, sim. Eu ficava, meu Deus, que lindo. Exato, sim. E todos os dias era uma roupa bem complexa e super diferente. E eu adoro como eles dão a entender que a pessoa, tipo, acorda assim, né? Tipo, isso aqui... eu coloquei qualquer coisa e fui trabalhar. Mas quando você vê, enfim, eu adorei. Eu achei lindíssimo. Realmente tem momentos no filme que eu parava o que tava fazendo. Tipo, parava de acompanhar a história e ficava só... Caramba, esse vestido, essa roupa é muito, muito bonita. Ou então, que mulher linda. Com certeza, com certeza. Sim, outra coisa, e eu li um comentário muito bom falando que é bem provável que esse filme seja indicado ao Oscar 2022 de melhor figurino. E assim que eu li isso, eu concordei completamente, porque você junta duas coisas, né? As roupas de época, porque roupas antigas sempre chamaram a atenção da academia. E assim, porque o filme se passa na Inglaterra, nos anos 70, nós vemos como isso refletia, como a sociedade daquela época refletia no mundo da moda. Então, eu tenho muita certeza que vai ser indicado. E se não for, eu vou ficar muito surpreso, sabe? Você acha que tem chance? Com certeza. Nossa, concordo completamente. Sim. Merece demais. Uhum. Bom, o segundo tópico que eu preciso elogiar aqui é o design de produção. No caso, é o conjunto da obra, tipo, os carros, as lojas, Sim. Os estúdios, os desfiles. Fazer tudo isso e ainda trazer aquela sensação de que você tá vendo algo de época é muito legal, sabe? Sim, eu ia dizer isso. Eu acho que favorece muito a beleza desse filme é a época e o lugar, né? Londres. Sim. Eu não lembro exatamente o ano em que mas aqueles carros de época também são muito lindos. Sim, com certeza. Eu acho que se passa nos anos 70. Mas é isso que você falou, tudo é visualmente muito lindo. E isso também ajudou muito a vender o filme pra mim, sabe? O terceiro tópico, que assim que eu assisti, eu tinha certeza que ia comentar aqui, é a trilha sonora. Eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu raramente presto atenção em música de filme, com exceção, claro, dos musicais. Mas nesse, do início ao fim, a playlist me chamou a atenção. Algumas músicas eu já conhecia, outras não. Tem muito cover também. Enfim, eu realmente acredito que as músicas também ajudaram a elevar, sabe, a minha experiência. Eu também gostei muito. Uhum. Pode comentar alguma? Qual era que você conhecia a música, você lembra? Eu lembro de I'm Feeling Good. Pronto, isso. Eu acho que foi um cover, não foi? Foi um cover. Nossa, achei linda aquela cena com aquela música. Sim, exato. Tem uma que eu só sei um trecho, mas eu não sei o nome. E eu achei muito bonito. A gente vê que é aquela coisa de época, sabe? Tipo, eu não sei. A voz ou a acústica. Mas eu não chamaria de ultrapassado. A batida, não. Enfim, o cover feito é moderno o suficiente pra merecer estar nesse filme, sabe? E combina muito bem. Bom, vamos seguindo então com o roteiro. A história, né, em si. E eu fiquei curioso em como eles iam lidar com todos os riscos, porque você tá falando de uma vilã, né? Aí eu comecei a me perguntar, Cruella ia ser do bem, assim, do nada? Será que eles iam tornar ela uma heroína? Será que esse filme estaria na altura dos filmes antigos? Eu não sei você, Débora, mas eu realmente saí do filme satisfeito com as escolhas criativas, porque, por exemplo, se passa nos anos 70, como a gente falou, mas tem aspectos muito modernos, como, por exemplo, o feminismo, o comentário feito sobre, sem dar muito spoiler, mas o comentário feito sobre mulheres no poder e como naquela época isso era tão difícil de encontrar mulheres empreendedoras ou no topo do esquema de uma empresa. Isso foi muito bom e eu acho muito atual, sabe? Concordo, amigo.
E assim, quando eu terminei de assistir, uma cena em especial, eu entendi exatamente o que o filme queria transmitir em relação a isso. E sem contar que, pra mim, a história no geral não fica chata em nenhum momento. E tem várias revelações e reviravoltas que sempre me manteve interessado, sabe? Pronto. Isso é um ponto muito importante. Eu não fiquei, tipo, entediada, vou usar essa palavra, em nenhum momento do filme. Sempre acontecia alguma coisa que eu ficava tipo, meu Deus, sim. Meu Deus. E outra, mesmo que quem tá escutando encontre algum momento em que o filme é mais parado, eu acho que o filme é tão visualmente interessante que mesmo que a história não avance tanto, é tão interessante olhar para o filme que eu poderia tranquilamente ficar assistindo, mesmo que não houvesse nada muito relevante, até ter alguma coisa relevante, sabe? Exatamente. O visual não só é um acréscimo para o filme, mas é uma boa estratégia. Porque quantos filmes que tipo, ficou chato. Aí você pausa, aí vai no banheiro, aí olha o celular. Mas esse filme, tipo, mesmo que tenha algum momento entediante, o que eu não acho, é tão interessante de ver que você assiste mesmo assim, sabe? E você quer saber o que vai acontecer. E quando acontece, sim, pelo menos em alguns momentos, eu pensava, meu Deus, essa mulher é uma gênia. Exato. A cada cena que acontecia, você sabe do que eu tô falando, né? Sei. Eu pensava, meu Deus, essa mulher é uma gênia. Eu ficava só esperando o que ia acontecer, o que ela ia aprontar, sabe? Sim, eu concordo. Mas assim, como eu falei, é uma história com momentos bem atuais. Quem nunca viu 101 Dálmatas, ou seja, a animação ou o filme dos anos 90, vai entender esse filme tranquilamente. E assim, no geral, o roteiro é parecido com... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas é parecido com o de vários live actions já feitos pela Disney, várias adaptações em que você consegue ter a essência do material original, do filme original, mas ao mesmo tempo não é só uma cópia. Você não tá copiando o material original e trazendo para o filme de 2021. Eu realmente acho que ele consegue ser original o suficiente para ser o seu próprio filme, sabe? Sim, muito isso, Lucas. E assim, eu no geral gostei de verdade. É bem diferente da animação, então quem espera uma fidelidade assim de 100%, eu não acho que é isso. É legal você ir aberto, mas ao mesmo tempo tem várias referências, tem algumas referências pra mostrar que eles não esqueceram, sabe? Dessas versões anteriores. Mas agora vamos seguindo com a categoria dos personagens. Eu não sei se Débora vai querer falar dos mesmos que eu tenho interesse, mas eu acredito que sim. Eu queria começar eu tenho um que eu quero destacar. Que eu amei esse personagem. Muito, muito, muito. Fale, amiga, fale. Não, mas vai começando você. Tá bom. Queria começar pela protagonista, né? Emma Stone, que faz a Cruella e Stella. Stella. É o seguinte, eu fiquei muito, muito surpreso com a atuação dela. Não sei se eu já vi essa atriz tão imersiva em um papel. O modo como ela traz a Cruella à vida é tão legal de se ver, o modo como ela se expressa, que assim, quando Cruella tava em cena, ela tinha minha total atenção, sabe? Sim. Você também sentia a diferença quando era Stella e quando era Cruella? Sim, sim. Nossa, com eu sentia certeza. muito. Cuidado pra gente aprofundar isso aí, porque eu acho que pode ser spoiler. Opa! Sim, outra coisa, e eu vi que muita gente achou nada a ver essa performance dela com a Cruella da Glenn Close, mas assim, como esse filme se passa antes de 101 Dálmatas, pra mim é uma personagem em crescimento, sabe? Mesmo quando o filme acaba, ou quando ele tá perto de acabar, eu senti que ela ainda tá se desenvolvendo, o arco dela ainda tá crescendo, pra que ela se torne a Cruella que todo mundo conhece. Ou seja, eu senti que esse filme não teve pressa em trabalhar essa personagem no seu tempo, e eu adorei isso. Não acho que ela seja 100% uma vilã aqui. Pessoalmente, eu acho que ela tá mais transitando entre anti-heroína e vilã, mas mesmo assim ela tá sensacional, não tem nada em relação a isso que eu queira reclamar. E você, amiga? Eu continuo achando que não é a mesma Cruella, sabe? Eu não sinto como se fosse a mesma. Eu não sinto como se essa Cruella que eu assisti
nesse filme de agora, 2021, seja aquela mulher que vai querer casacos de pele, matar os animaizinhos. Sim, eu Não entendo. consigo acreditar. Você assistiu a versão dos anos 90 da Glenn Close antes de ver Cruella, né? Isso. Então, você podia, por favor, comparar do seu jeito as principais diferenças que você percebeu entre a Cruella da Emma Stone e a Cruella da Glenn Close? Principais diferenças. Não precisa necessariamente ser diferença. Pode ser semelhança, alguma coisa que te chamou a atenção. Você assistiu um, depois assistiu o outro. Tem algum padrão que você viu? Ou então alguma diferença que você achou legal que teve? Enfim. Alguma observação entre uma e outra? Porque são a mesma personagem, mas elas estão em décadas diferentes. Uhum. Eu acho que uma semelhança que elas têm é a obsessão com alguma coisa, que no caso dos filmes é diferente, né? Sim. Mas no sim, mais, é verdade. eu não acho que tem uma relação assim entre elas, sabe? Entendo. Pronto, é o seguinte, eu ainda não assisti a versão dos anos 90 da Glenn, mas eu assisti a animação antes de assistir Cruella. E assim, eu percebi que Cruella, na animação, ela não só ela precisa ter os filhotes pra poder fazer casaco de pele e tudo mais. E tipo assim, em relação a isso, não tem como você comparar com essa Cruella, né? Essa Cruella do filme. Porque, sem dar muito spoiler, a personagem da Emma Stone, como ela ainda tá em desenvolvimento, ainda não tem aquela relação tão odiosa com os dálmatas, certo? Então, isso aí é uma diferença entre uma e outra. Mas uma semelhança que eu percebi entre a animação e esse filme é que nenhuma das duas sabe lidar muito bem com receber um não. Elas têm o ego inflado, né? Sim. A da animação, principalmente, como é uma animação antiga, então eu posso falar. Quando ela ofereceu pagar pelos filhotes dos personagens protagonistas e o casal falou não, ela ficou assim, possessa, e não aceitou o não como resposta e sequestrou os cachorros. Quer dizer, essa vontade de você ir atrás dos seus objetivos, mas ser tanto que acaba virando uma obsessão, eu acho que pode ser uma semelhança entre a animação e esse filme, sabe? Sei. Pronto, eu pensei agora, eu acho que uma outra semelhança que as duas têm é que ambas têm o ego muito inflado, né? Elas se acham as melhores, elas sabem que elas são boas, particularmente na versão de 96, né? Isso. Eles não mostram ela como uma fashionista, então você não sabe se ela é tão boa o quanto ela acha que é. Sim. Mas nesse filme de agora a gente vê, né? Que ela realmente é boa. E ela sabe disso e ela fala o quanto ela é boa. Exato. E eu acho muito interessante que ela não só fala, ela fala e faz. E todo mundo vê que ela tá falando a verdade. A gente presencia isso no filme e eu acho muito legal. Isso desde criança, né? Que ela fala o quanto ela é gênia. Eu adoro. Sim, exato. Mas então, aprovada a Cruella da Emma Stone? Com certeza. Eles fizeram a gente se apaixonar realmente por uma personagem que eu acho que o público que tinha assistido os filmes anteriores, né, não tinha tanta apreciação, assim. Pronto, exatamente. Foi aquilo que eu tava falando antes. Será que a Disney vai obrigar você a se apaixonar por uma personagem que em um outro filme tentou arrancar pele de filhotes pra fazer casaco, sabe? Sim. E eu acho que aqui, como eles não abordam muito isso, essa obsessão dela por dálmatas, como é a história de origem dela, então foi aquilo que eu falei antes. Eu não acho que eles transformaram ela em uma heroína. Ela tem tudo pra ser uma vilã. Eu não acho que ela termina o filme já sendo uma, mas eu acho que ela está caminhando pra ser. Eu acho muito legal que ela não é malvada, tipo, gratuitamente. Ela faz o que ela faz, mesmo que não seja etnicamente certo, mas por motivos que o público entende, porque a história mostra muito bem isso, sabe? Você tem razão. Ela tem, tipo, todas as características de uma vilã mesmo. Sim. Mas a gente tá do lado dela, né? Assistindo o filme. Exato. Mas ela tem todas as características realmente de uma vilã. Exato. E assim, que o modo como você mostra os objetivos dela, os desejos dela, é feito tão bem que eu, pessoalmente, passei o filme inteiro torcendo por ela. Mesmo sabendo que ela não usa meios tão legais assim, sabe? Então eu acho que se eles continuarem nessa pegada futuramente, se houver um futuro, tem tudo pra gente gostar de uma possível vilã, sabe? Então, amiga, continuando, fale aí o seu personagem que você tá louca pra falar aqui no podcast.
Deixa eu pesquisar o nome. Mas eu acho que é Arte. Você lembra desse nome? Arte? Sei, é o design, né? Isso. Nossa, ele teve 3 cenas, amiga. Ele foi teu preferido. Amigo, eu amei ele. Simplesmente todas as cenas em que ela chegava lá naquela loja, o ateliê dele. Sim. Nossa, eu amo a interação deles dois. Sério. Sim, verdade. Porque os dois pareciam tipo meio bandidos, sabe? Juntos. Entendi. Nossa, eu amei ele. Gostou? Ai, meu Deus. Eu achei, na verdade, né, a primeira vez que ele entrou lá na loja dele, que seria assim uma vez só e tchau, sabe? Mas ela continuou indo até ele ajudou ela também nos planos, né, que ela tinha. Calma com spoiler, segura o spoiler. Olha, não falei nada. Ajudou com os planos que ela tinha. Então, eu achei que foi suficiente, sabe? Eu gostei muito dele. Você acaba percebendo a relação dos personagens nesse filme com o filme antigo, né? Aqueles Sim. dois ladrões que trabalhavam pra ela. São, na verdade, os amigos dela, né? Que moravam com ela e tudo Sim, mais. exato. Mas a gente pode falar mais deles na parte com spoilers. Pode ser? Tá. Sim, e eu queria fazer uma menção honrosa bem rápida pra atriz Emma Thompson, que interpreta a baronesa. Você sabe de quem eu tô falando, né? Aham. E assim, eu vi muitos comentários das pessoas achando que ela merece uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu não sei se é pra tanto, mas eu achei a atuação dela, assim, sensacional. Eu acho que é uma ótima dualidade, entre aspas, com a Cruella, sem dar spoiler. Aham. Eu achei ela muito interessante. Sim, eu gostei dela. Concordo também que ela não é tipo aquela vilã caricata, né? Você percebe também uma semelhança entre ela e Cruella. Exato, com certeza. Elas são muito semelhantes. Eu gosto muito disso, porque realmente, como você falou, é difícil falar aqui, mas a gente vai parar por aqui e vamos seguir. E quando chegar na parte com spoilers, a gente aprofunda isso, beleza? Tá bom. Bom, antes de seguirmos para essa segunda parte, eu queria dizer que Cruella já está disponível nos cinemas e no Disney Plus, com o famoso e odiado por muitos acesso premium. Uhum. Daqui a um tempo ele retorna ao catálogo, mas sem nenhum custo adicional. Então quem não quiser pagar e já é assinante, é só esperar um pouco. Quando eu vi que os cinemas aqui da cidade onde eu moro reabriram, eu decidi ir assistir. Foi a segunda vez que eu fui ao cinema nessa pandemia. A primeira foi Mulher Maravilha, 1984. E por causa do distanciamento, realmente haviam pouquíssimas pessoas na sala. Todo mundo de máscara, claro, só se você quiser comer alguma coisa. E assim, eu tô contando isso porque assistir esse filme no cinema deixa tudo mais imersivo. Quando a sessão terminou, eu realmente achei que esse era o único jeito pra mim de assistir esse filme. Eu acho que o único jeito certo de assistir foi desse jeito, sabe? Lucas, todo filme pra você, o jeito certo é no cinema, então nem vem com essa. É verdade, eu sou muito suspeito. Eu sou suspeito, mas assim, como eu falei pra você, é como a gente já falou. É visualmente tão atraente que você assistindo na maior tela que você puder, a pessoa vai se beneficiar muito, sabe? Com certeza, a experiência com certeza é melhor. Obviamente eu tô falando isso porque eu gostei ainda mais do filme, da experiência, por causa disso. Então, vale a pena comentar aqui. E, Debs, você viu em casa mesmo, né? Isso por acaso diminuiu a sua experiência de alguma forma ou não? Eu acho que não. O que eu vou falar agora vai ser um pouco contraditório. Mas eu vou falar mesmo assim. Tá. Você perguntou se a experiência diminuiu, né? Eu acho que não diminuiu, porém, no cinema seria maior. Sim. Essa é a contradição. Entendi. Mas a experiência em casa também foi boa. Eu acho que, como você disse, no cinema teria sido melhor. Por ser realmente um filme de qualidade, por ser visualmente muito bonito. Eu acho que teria sido melhor a experiência no cinema. Mas em casa, não foi decepcionante, sabe? Sim, foi bom. Entendo. Eu tô perguntando porque eu acho que todo mundo que tá escutando já passou por isso.
que você assiste o filme em casa, obviamente por causa da pandemia, mas, sei lá, você precisa pausar pra fazer alguma coisa. Aí quando você vê, chegou alguma notificação no celular. Aí quando você olha, você tá no Instagram. Aí se passou 20 minutos de filme, sabe? Essa coisa chata de você precisar parar por coisas rotineiras. E aí eu tava perguntando justamente por causa disso, porque assistir em casa tem dessa, sabe? Realmente você tem razão. Por causa das distrações, a gente pausa mesmo o filme. Aconteceu comigo. Mas também tem um lado bom de poder voltar algumas cenas. Eu voltei um pouco pra conseguir entender. Mas esse também é um lado bom, né? Você poder pausar, voltar, enfim. Sim, exatamente. Então, galera, chegamos ao fim da primeira parte desse podcast. O fim da parte sem spoilers. Aos que vão assistir no cinema, tomem todo cuidado. Peguem um horário mais cedo. Vejam se realmente tem um distanciamento. E assim, pra quem vai ficar em casa também, ótimo. Façam o que te deixem mais à vontade. Mas assim, nós realmente indicamos. E independente da forma como você for assistir, assista, né, Débora? Com certeza, gente, vale a pena. Seja em casa, seja no cinema. Como o Lucas disse, tomando todos os cuidados. É um filme que vale a pena. E principalmente se você gostar dos filmes da Disney, né? E se você for cadelinha da Disney, que nem eu e Lucas. Com certeza. Assim, é uma história bem inteligente, tem várias surpresas. Então, assim, vale a pena e cuidado pra não pegar spoiler, tá bom? E outra coisa, quando o filme acaba, quando ele termina, após os primeiros créditos, tem uma cena bem no meio, em que é uma grande dedicatória pra quem cresceu assistindo a animação. É uma grande referência à animação, que eu adorei. Então, não percam também, é fofíssima. E é isso. Podemos seguir, Débora? Vamos lá, pra parte boa agora. Bora lá. Ei, amigo, tu tá falando de que parte? A parte em que o casal, a menina jornalista e o carinha advogado, que eles recebem... A cena pós-crédito? Eles recebem de presente os cachorrinhos da Cruella. Você viu isso? Vi. Pronto, e os nomes deles são os nomes dos protagonistas de 101 Dálmatas, entendeu? E os cachorros também, né? Tem o nome Sim, exato. Deles. Pongo. Pongo e a outra eu não sei. Mas eu não sei. Eu achei meio sem sentido. Pronto. Não, assim... Tudo bem que eles ligaram a história da antiga. Mas Cruella ter dado o cachorro pra eles foi tão... Pronto, eu tava conversando com um colega meu e ele falou exatamente sobre isso, porque já que Cruella desse filme de 2021 vai se tornar eventualmente a Cruella que é obcecada com dálmatas e que precisa fazer casaco de pele com eles, não faz muito sentido ela dar os filhotes pra depois vir querer comprar os filhos desses filhotes, entendeu? Sim. Esse meu colega começou a se perguntar por que ela não simplesmente fica com esses dálmatas e espera eles procriarem, sabe? Foi aquilo que eu falei no começo. Quando o filme termina, eu acho que essa Cruella tá tão distante da Cruella louca lá, que precisa ter os cachorros a todo custo, que eu acho que ainda tá longe dela querer esses dálmatas, sabe? Mas enfim, realmente é um ponto válido a ser discutido. Eu acho que eles quiseram meio que relembrar, né, a história passada. Mas não sei, eu acho meio sem sentido ela dar os dálmatas pra ele, sabe? E se tornar aquela pessoa que fica encantada por pele de dálmatas, aquela pele pintada. Mas assim, são momentos como esse que é pra mostrar que a personagem ainda não é 100% vilã e que ela tem momentos carismáticos, tipo, ela é uma pessoa carismática. O filme não quer que você esqueça que você tá torcendo por ela, que você é do time dela. E eu acho que a gente é relembrado disso, sabe? Eu senti que a Disney quis fazer isso. Sim. São por esses e outros motivos que eu não acho que ela é uma vilã. Tipo assim, que ela é tão malvada aqui como na animação e no filme dos anos 90. Não. Eu acho que ela tá em um processo de construção e que ela não chegou lá ainda, sabe? Deixa eu só falar um negócio. E por um lado, Cruella nesse filme mostrou ser muito engenhosa, né? Os planos dela, os planos que ela tem, você vê que ela desenvolve muito bem. Estratégica, né? E estrategicamente.
Então, eu fico pensando assim, qual seria a estratégia dela em mandar um filhote de dálmata pros dois? Sabe qual seria o plano dela? Pronto, é o seguinte. Uma parte de mim quer acreditar que foi pura gratidão. Tipo assim, eu não acho que isso transforma ela numa Branca de Neve da vida. Eu não acho. Mas assim, a gente tem que pensar pra quem ela deu. Ela deu pra a jornalista que ajudou a fazer o nome Cruella. Tinha uma época que ninguém conhecia quem ela era. Por elas serem amigas de infância, aí elas conversaram, aí a Cruella entrou em contato com essa jornalista. E foi graças a ela que ela cresceu, tipo, que o nome dela cresceu, sabe? Sim. Porque ela começou a publicar vários artigos sobre ela. Então, assim, eu acho que esse dálmata, no final que ela deu de presente, foi tipo um lembrete de que ela não esqueceu de quem ajudou ela a crescer, sabe? Eu senti que foi isso. Pra Anitta eu até concordo. Mas e pra aquele advogado? Ele não fez nada pra ela. Olha, é o seguinte, eu não prestei muita atenção nesse advogado, mas enquanto a Cruella narrava o filme, ela falou que esse advogado acreditava que ele tinha perdido o emprego dele por causa da Cruella. Porque ele era advogado da baronesa, né? Sim. Então eu acho que a baronesa queria incriminar a Cruella de alguma coisa. Ele não tinha provas, essas coisas. Aí ele foi demitido. E a Cruella narrando falou que ela achava que ele culpava ela disso, entendeu? Que ele perdeu o emprego por causa dela. Aí eu acho que ela deve ter dado um dálmata também. Tipo assim, realmente ele é um personagem meio esquecível. Então assim, eu nem prestei muita atenção nisso. Mas faz sentido. Vamos seguindo. Pra você, tava claro também, logo no começo do filme, que quem tinha matado a mãe da Cruella foi a baronesa? Olha, eu tava sentindo um mistério muito grande naquela cena. Então eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Mas eu, sinceramente, eu não tinha parado pra pensar que poderia ter sido a baronesa. Sério, Débora? Porque Sério? assim que mostrou ela de costas, eu fiquei, é a baronesa. E olha que a gente nem tinha conhecido ela. Eu só fiquei, Emma Thompson, eu tenho certeza. Porque eu não sei, ela tava com um traje super chique, super grandioso. E eu percebi que era uma roupa que se destacava das outras pessoas do baile, sabe? Então, logo de cara, eu sabia que era alguém poderosa, alguém que tava no comando. Aí na hora eu pensei, é a Emma Thompson, com certeza. Na verdade, chega um momento do filme que eu imaginei sim. Mas no início, não. Tipo, quando ela começou a trabalhar pra baronesa, não tinha parado pra pensar nisso, sabe? Entendi. Não, mas então eu fico imaginando sua reação, né? Quando a Cruella descobriu que foi a baronesa. E eu adorei o modo como eles fizeram. Quando ela soprou o apito. Não, mas aquilo foi bem forte. Porque eu realmente não esperava que, na verdade, a baronesa tinha chamado os cachorros pra atacarem aquela mulher. Foi isso que eu não esperava, entendeu? Sim. A Cruella e a gente achava que era culpa da própria Cruella, né? Isso. Quando ela tinha atraído os cachorros pro lado de fora da festa. Isso. Genial. E outra coisa, eu gostei que foi só um som. Tipo assim, foi só a Cruella olhar que ela tava usando aquele apito pra atrair os cães, que ela automaticamente foi relembrada de uma memória que ela nem sabia que tinha, dela olhando pra baronesa, soprando o mesmo apito pra ordenar pra matar a mãe dela, sabe? Eu gostei que foi só um som. E a gente viu o flashback e foi isso. Foi como você falou. Foi bem forte. Foi. E eu não esperava que uma outra pessoa teria sido responsável, sabe? Pela morte da mãe dela. Porque só os cachorros só pularam em cima dela. Sim, ninguém exato. sabia por quê. Realmente não fazia sentido por que eles tinham passado direto pra ir atrás da mãe dela, né? Sim. E outra, eu achei meio aleatória a morte da mãe. Tipo, ela morreu, tipo, bem, sei lá. Mas assim, eu entendo que é uma coisa pra movimentar a história, né? E pra movimentar a personagem principal. Mas eu achei, tipo, vale, ela foi empurrada por dálmatas e caiu de um penhasco. Tem coisa mais aleatória do que isso. Mas, eu achei enfim. um personagem, assim, bem suspeito. Aquele senhor careca, sabe? Que trabalhava pra baronesa. Eu comecei a especular que ele era o pai da menina. Não sei porquê, mas eu pensei nisso. Porque ele meio que tava protegendo ela. Você percebeu isso também? Muita gente, eu vi que achava a mesma coisa. Também porque antes da Cruella entrar na festa, aparentemente ela vê a mãe dela conversando com esse cara, né? Esse cara misterioso. Aí somando isso com o modo como ele tratou ela na infância,
quando ele se encontrou com ela na festa, aí muita gente já ligou os pontos. Mas assim, em nenhum momento eu pensei isso, sendo bem sincero. Uhum. Eu achei, principalmente quando ele salvou ela, né? Quando ela tava naquela cena no incêndio, né? Isso. Sim, amiga. O que eu tava falando pra você, na parte sem spoiler, tem uma cena só que falou muito pra mim sobre o que eles queriam trazer sobre feminismo nesse filme e que me ajudou a compreender mais a personagem da baronesa. É quando a Cruella, quer dizer, a Stella e a baronesa estão conversando em uma mesa, e a baronesa fala que ela sabe que é cruel e que é dura com todo mundo, porque foi isso que fez com que ela conquistasse tudo que ela tem. E quando as mulheres naquela época que pararam no meio porque ficaram apegadas às pessoas ou então aos limites que a própria sociedade impôs, e eu acho que ela começa esse discurso falando pra Stella que ela vê muito dela na Stella e que ela acha que as pessoas são obstáculos, e que ela conseguiu esse sucesso sabendo disso e fazendo alguma coisa pra não ser impedida por esses obstáculos. Verdade. Sabe? E eu acho legal, a baronesa, ela tenta manter aquela pose de durona, né, dela mesma, né? Mas ela meio Sim. que... Não sei, mas você sente um encantamento dela com relação à Stella, né? Sim, a baronesa reconhece que a Stella é inteligente e que ela tem o que contribuir para a empresa dela. Sim. Não é? Exato, e assim, foi meio curto, mas eu achei forte, porque em uma cena a gente já entende que na cabeça dela, ela tá certíssima em ser grossa, em ser dura, em ter matado uma pessoa, porque ela vê pessoas como obstáculos. E naquela época, naquela sociedade, foi só assim que ela conseguiu crescer e ser quem ela sempre quis, tipo, alguém rica, alguém com muito poder, sabe? Eu achei isso muito interessante. Nossa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. E aí, fale outra coisa que você precisa comentar. Olha, antes de eu assistir, você disse que tinha uma cena que era belíssima. Eu lembro de algumas cenas que são belíssimas. E em todas elas, em algum momento que Cruella tá meio que enfrentando a baronesa, né? Com aqueles desfiles que ela fazia. Nossa! Aquela cena dela, do primeiro momento em que ela invade, né? O baile da baronesa, que ela queima aquela capa branca. Sim. E ela sai poderosíssima, afrontando com a roupa Sim. vermelha, aquele cabelo belíssimo. Eu achei linda aquela cena demais. O vestido queimando e ela mostrando o poder, sabe? Realmente é uma cena lindíssima. Eu achei ela queimando esse tecido bem Jogos Vorazes, sabe? Quando a Katniss fica rodando o vestido. Muito, Mas muito. Enfim, continue. Outra cena foi quando eles abriram o cofre, né? Pra pegar as roupas do desfile. Sim, eu ia falar isso. Dizendo, ela trancou o cofre, mas nós vamos conseguir abrir, vai acontecer o desfile, não sei o quê. Quando abriram o cofre, querida, você não tava nem na metade do que ela tinha preparado. Quando você vê um enxame de borboletas saindo daquele cofre. E eu, pelo menos, não imaginava que aquelas pedrinhas seriam casulos. Eu achei genial isso. Genial demais. Mas assim, quais são as chances dela conseguir pintar tudo, tipo, de ouro? Porque assim, às vezes, em vários momentos desse filme, mostra bem rápido ela trabalhando de madrugada pra no outro dia já vir com a peça pronta. Mas esse, em especial, eu fiquei, minha filha, você dorme em algum momento da sua vida? Porque imagine você achar vários casulos pra cobrir um vestido, mas antes você ter que pintar de ouro e ter certeza de que eles só vão nascer quando ninguém estiver olhando. Boy, isso é muito genial, sabe? Sim. E o plano dela de saber que a baronesa iria trancar num cofre depois daquela tentativa de assalto, né? Sim, muito. Foi genial, genial. Eu acho que foi nesse momento que eu fiquei, caramba, Cruella não é uma pessoa que deve ser subestimada, sabe? Enfim. Não, ela é gênia real. Gênia, exatamente. Sim, amiga, eu queria seguir agora pra um outro tópico. Eu tava conversando com outras amigas sobre esse filme e elas trouxeram um ponto bem interessante que eu queria falar aqui com você pra gente finalizar aqui esse episódio, que é o seguinte: essas colegas não gostaram que, entre aspas, a vilã do filme, que é a baronesa, né, foi revelado ser uma mãe que simplesmente não queria ter filhos.
Aí assim, eu fiquei até meio desarmado quando eu vi que elas estavam pensando desse jeito. Porque realmente é revelado no filme que a Cruella é filha da baronesa e que a baronesa, ela deu a entender para o criado dela lá, é aquele cara careca, como a gente tava falando, que era para ele se livrar da criança, sendo que ao invés de matar ela, ele dá pra uma empregada que acaba sendo a mãe de criação da Stella, né? Sim. Quando mais na frente revelam que a baronesa é mãe dela e que ela simplesmente não quis ter a filha, e a gente retorna mais uma vez para aquele negócio da baronesa ver as pessoas como objetos. Eu acho que se ela decidisse criar a Stella, ela talvez sentisse que não seria tão poderosa e tão influente no mundo da moda como ela é no filme, sabe? Verdade. Enfim, eu tô falando isso porque as experiências dessas minhas amigas foi diminuída por colocar duas mulheres brigando entre si, né, que é a Cruella e a Stella, e elas acreditaram que isso reforça aquela coisa da rivalidade feminina desnecessária, e também elas não gostaram que a vilã é uma mãe que não queria criar a filha, sabe? Como você vê isso? Deixa eu pensar, amigo, bem profundo isso. Eu não acho que a rivalidade entre elas, pensando assim sobre essa perspectiva, foi negativa, sabe? Porque eu acho que elas eram duas mulheres Sim. muito poderosas, né? Muito donas de si. E elas tinham um motivo, né? Pelo menos Cruella tinha um motivo, que foi quando ela começou a ir pra Sim. cima, né? Da baronesa. Justamente pelo fato dela ter matado a mãe dela. Então ela tinha um sentimento de vingança. Enfim, ela queria Sim. queria vingar a morte da mãe. Já a baronesa, por outro lado, ela queria se manter no topo, né? Ela queria manter a posição dela dentro do mundo da moda como a melhor. Por parte da baronesa, realmente é um pouco mais polêmico, um pouco mais delicado. Mas eu não vejo como uma diminuição da minha experiência com relação a esses pontos, sabe? Então você acha que a vilã, entre aspas, ser uma mãe que quis abrir mão da filha, você acha que isso não diminui a sua experiência? Que o filme não faz com que isso seja visto por maus olhos, é isso? Pronto, com relação à maternidade, né, da baronesa. Ó, eu não tinha refletido sobre isso, mas você percebeu que mesmo quando ela soube que Cruella, Stella, era filha dela, ela ainda assim não revelou nenhum sentimento por ela? Tipo, Não, sim, eu concordo. era só mais uma pessoa que ela precisava tirar, né, que era um obstáculo, como ela disse, na vida dela. Exato. Mas... Posso falar a minha opinião? Pode, diga. É o seguinte, você fala, mas a vilã do filme é uma mãe que não quis criar a filha. Eu acho que você falar desse jeito, você romantiza muito a personagem detestável que é a baronesa. Eu acho que ela é muito mais do que isso. Eu acho que ela não é a vilã porque ela abriu mão de ser mãe. Eu acho que ela é vilã porque ela é malvada gratuitamente com todo mundo que passa por ela. Todo mundo que trabalha pra ela, todo mundo que não trabalha pra ela. Ela Concordo. sente que o ego dela é gigantesco. E eu não acho que isso tem a ver com o fato dela não querer ter sido mãe da Stella ou Cruella, sabe? Aham. Mesmo que ela seja uma mulher que tentou, entre aspas, abortar, eu não acho que isso faz com que eu tenha pena dela. E eu não acho que isso faz com que isso seja um problema nesse filme. Porque ela é uma personagem tão problemática que se isso fosse vilanizado e ela fosse uma vilã puramente por causa disso, aí isso seria uma coisa horrorosa e seria um grande problema para esse filme. Mas ela é tão problemática e tão detestável em tantos pontos ao longo do filme inteiro que isso acaba Verdade, sendo só mais um, sabe? uma gota d'água no oceano que ela é. Exatamente, e eu acho que isso provoca a Stella a investigar, tipo assim, ela nem sabia que a mãe dela não era a biológica, sabe? Ela só queria ir atrás de vingança. E no final, foi aquilo que você falou, quando a baronesa se deu conta que tava encarando a Cruella, que era a filha dela, ela empurrou a mulher pelo penhasco. Então, assim, eu não simpatizo com ela
por causa disso, entendeu? Pelo fato dela ser uma mulher que abriu mão de ser mãe. Então, e eu acho que ela tá longe de ser vilanizada por causa disso, sabe? Sim, concordo completamente. Até porque elas descobrem, tipo, a baronesa descobre que é mãe dela, praticamente no final. Sim. E Cruella também só descobre depois que a mulher já tinha tentado matar ela. Exato. Então eu também acho que não interferiu muito. Sim, concordo. Só pra finalizar aqui, e na questão da rivalidade feminina, você acha que... Porque assim, realmente são duas mulheres, duas antagonistas, brigando pra ver quem é a melhor, digamos assim. Mas, mais uma vez, eu não vi isso com maus olhos. Eu não sei se é porque eu sou homem ou se uma mulher teria uma outra visão em relação a isso. Mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa questão de rivalidade feminina. Porque o truque é como você faz, e não porque são duas personagens femininas, entendeu? Porque senão, nunca pode ter uma mulher vilã e uma mulher heroína, sabe? No mesmo filme. Como é que você faz isso, entendeu? Eu concordo. Eu acho que elas não estavam, tipo, brigando as duas pra saber somente quem era melhor, né? Pelo menos pelo lado de Cruella. Sim. Também, pra a Cruella ter o reconhecimento que ela merece, porque ela nunca foi valorizada em nenhum emprego que ela teve, né? Então, eu acho que teve isso também. Na minha opinião, rivalidade feminina deve ser um problema quando é sobre uma coisa super machista. Eu posso estar falando muita besteira aqui, mas tipo assim, quantos filmes que a gente vê que tipo, as duas mulheres estão brigando pelo cara mais bonito do filme, sabe? Aquela coisa super clichê que elas poderiam só seguir a vida, mas aqui é pela carreira, é pela vida profissional de cada uma, e como elas estão seguindo caminhos muito semelhantes, por acaso uma tá ofuscando a outra. Então tem essa rivalidade, assim como, por exemplo, teria entre dois homens, sabe? Eu acredito. Verdade. São meio que motivos, entre aspas, justos, né? Sim, exato. Mas assim, qual a sua opinião? Você acha que existe uma rivalidade saudável ou toda rivalidade feminina deve ser excluída dos filmes simplesmente por ser uma rivalidade feminina? Eu acho que, como você disse, tudo depende muito de como é colocado, né? Eu não achei nesse filme que a rivalidade entre elas foi nesse sentido, sabe? Sim. Eu não senti que a rivalidade entre elas nesse filme, entre Cruella e a baronesa, foi... são duas mulheres brigando por... poder. Isso. Sim, sim. Principalmente porque a própria Cruella tinha motivos bem delimitados, né, nessa rivalidade. Ela tinha acabado de descobrir que a mãe dela tinha sido morta não por ela, que era aquilo que ela achava a vida inteira, que ela era culpada da morte da mãe dela, mas pela chefe dela, né? Isso. Que antes ela era super fã daquela mulher, né? Exato. O sonho da vida dela era trabalhar com ela, era ser parceira dela, era desenhar os vestidos dela. Então, assim, ela tinha alcançado os objetivos, ela tinha sido notada pela baronesa, mas ela acabou descobrindo uma coisa pessoal que foi mais forte do que a admiração que ela tinha pela baronesa, né? Sim, eu concordo com você, Débora, que cada caso é um caso, eu concordo. E assim, aqui não parece ser uma coisa gratuita. Cruella tá fazendo isso por um motivo que a gente entende muito bem, que é vingança. E isso motiva ela a aflorar essa concorrência que ela tem com a baronesa, principalmente porque ela quer encerrar esse caso, né? Tipo, ela quer finalizar esse lado, essa parte inacabada da vida dela, né? E se você parar pra ver, Cruella, ela meio que desafia a baronesa, né? A primeira cena que ela aparece, que ela se mostra como Cruella pra ela tá numa festa que você não pode usar colorido, nada colorido, e ela aparece roubando a cena. Exato. Né? Toca fogo na roupa dela, aparece com a roupa vermelha e desafia mesmo a mulher na frente dela. Então eu acho que as duas tinham um motivo, assim, pra meio que duelarem, né? A baronesa, ela tinha uma reputação a zelar e Cruella tinha aquelas questões pessoais, motivos pessoais mesmo, de vingança. O que você tá querendo dizer é que pareceu justificável, né? O filme faz com que seja justificável, que todo mundo tenha um motivo plausível pra fazer o que tá fazendo e não pareça uma rivalidade gratuita e genérica. É isso. Isso. Não parece algo gratuito. Entendi. Perfeito.
Então, assim, claramente nós temos mais pontos positivos do que negativos, né? Eu não acho que é um filme perfeito. Só pra gente finalizar, você acha que tem potencial pra uma sequência? Pra Cruella continuar da onde ela parou e ficar cada vez mais perto de ser a Cruella dos 101 Dálmatas? Eu acho que tem sim um potencial pra um próximo, porque ela é super jovem, né? Ela desenvolveu a personalidade dela nesse filme. Uhum. Eu achei, a gente tava falando, você tava falando que o filme não é 100%. Eu achei algumas coisas meio previsíveis de acontecer, sabe? Sim. Mas eu acho que isso não tira a magia de ver aquela cena acontecendo, de você descobrir as coisas realmente como era. Mas algumas coisas eu achei previsíveis, confesso. Entendi. Mas apesar disso, você sente que os pontos positivos são superiores aos negativos, ou não? Eu acho. Gostei muito do filme. Eu também. Eu recomendo demais. Muito Concordo mesmo. com você. Eu acho que tem muito potencial para ter uma sequência. Principalmente porque o filme termina com ela com toda a riqueza da baronesa, né? E ela tá naquele palácio dela, aquele castelo enorme, com os amigos dela e com aquele mordomo, né? Aquele careca. E eu acho que o modo como o filme termina tem tudo pra ter uma sequência. Tipo assim, ok que pode terminar por aqui, a Disney pode parar por aqui e vai ser ótimo. Mas eles têm tantas possibilidades porque ela tá em uma posição de poder tão grande, porque ela tem dinheiro, as pessoas sabem quem ela é e a baronesa tá fora da jogada, sabe? Ela tá na cadeia. Então, eu adoraria ver qual seria o próximo capítulo da vida dela. Eu também. E se eles planejam em caminhar ela cada vez mais àquela Cruella que a gente conhece, sabe? Eu não sei como isso aconteceria. Eu também não. Mas, enfim. Exatamente. Galera, e assim vamos finalizando a edição dessa semana comentando Cruella. Débora, muito obrigado por ter topado participar. Eu fico muito feliz que tenha gostado do filme. Eu adorei. E quem sabe não tem uma continuação, né? Como a gente falou. E quando tiver, eu te chamo de novo. Eu que agradeço. Sempre que quiser, pode chamar. Se tiver uma continuação desse filme, eu quero voltar, viu? Com certeza. Já estou me fazendo presente Adorei. pra esse evento. Perfeito. Enfim, obrigado mais uma vez. Para quem quiser acompanhar mais o podcast, estamos no Instagram, @sessãoas6. E para ouvir, estamos nas principais plataformas digitais. Temos Deezer, Spotify, entre muitas outras. Então, só acessar lá. Vamos ficando por aqui. Obrigado a quem escutou. E até a próxima semana. Até mais. Tchau, gente.